Saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje seja um dia de mudança. Seja um dia em que Deus fale forte com você, que Ele venha chacoalhar você por dentro, a fim de você tomar a decisão mais importante da tua vida. Quer saber qual é? Então continue nos assistindo, em breve você há de descobrir. Mas antes da nossa mensagem, nós vamos primeiramente agradecer a Deus por meio dos nossos dízimos e ofertas. Deus nos dá 100% do que nós possuímos, tudo que nós temos é dele, como disse Davi, tudo vem de tuas mãos e de tuas mãos tu damos. E agora nós vamos ter, portanto, o privilégio, eu vou fugir e muito longe da palavra obrigação. Eu acho que o dizimar está tão longe da obrigação quanto o leste está do oeste, certo? Ele está muito mais associado à alegria, ao prazer de servir a Deus, ao amor que nós temos por Cristo, e que assim seja sempre para a honra e glória do nosso Senhor. Queria relembrar os irmãos, quando Davi fez o apelo para que se fizessem as ofertas à casa do Senhor, o povo trouxe em abundância. E quando Moisés fez o apelo para que se fizesse o santuário, as ofertas foram tantas que ele mesmo disse, olha, diga ao povo que não é mais necessário. Já pensou, irmãos? Interessante, né? Quer dizer, dos dois lados eu acho que é interessante. Do lado do povo, que amor eles tinham por Deus. Do lado de Moisés, que senso de responsabilidade para com Deus. Ou seja, não é necessário o povo trazer mais do que é necessário. Então, eu achei fantástico isso. E a Bíblia sempre vai nos conduzir ao verdadeiro equilíbrio. Deus não se agrada do pastor extorquir as ovelhas, nem tampouco das ovelhas serem tão mal agradecidas que não tragam nada. Então, que Deus possa operar em cada um dos nossos corações e nos levar ao perfeito equilíbrio, em nome de Jesus. Amém? Amém. O versículo para hoje, Malaquias, capítulo 3, onde o Senhor, Ele nos coloca, no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que Deus está disposto a nos abençoar, Deus está pensando no nosso benefício. Então, que nós venhamos trazer as ofertas e dízimos com muita alegria, sabendo que nós temos um Pai nos céus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Enquanto estivermos cantando, aqueles que se prepararam vão poder trazer as suas ofertas. Irmãos, vamos cantar com o fundo do coração. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim, vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu,
chorando minha vida, a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de comparecermos à tua presença e sermos abençoados pela paz que o Senhor transmite aos nossos corações. Amém. Queremos também, Senhor, com muita alegria, oferecer-te essas pequeninas contribuições, estes envelopinhos com dízimos e ofertas. Senhor, que o Senhor considere não o valor monetário, mas sim a gratidão que está em cada um de nossos corações e que ela possa produzir alegria no Senhor também. Amém. Que o Senhor venha abençoar as contribuições para que elas rendam o máximo para a tua obra. Dá-nos sabedoria para administrar, para encontrarmos os caminhos de forma a que estas contribuições se transformem em mensagens, quer folhetos, quer pregadores vivos que vão até as casas, que aconselhem, que falem, que instruam com sabedoria as pessoas que estão em necessidade. Abençoa, Senhor, todos aqueles do teu povo que enfrentam dificuldades financeiras. Abra as portas e também dê sabedoria para encontrarmos o caminho do lucro, o caminho do rendimento. Abençoa, Senhor, também para que sempre tenhamos o suficiente. O Senhor sabe qual é necessário para cada um de nós, mas que nunca haja falta. Senhor nosso Deus, de forma especial queremos pedir por esta segunda hora também, que o Senhor venha revelar a nós aquilo que o Senhor deseja, aquilo que na tua sabedoria achas ser o mais adequado para esta ocasião, aquilo que vai nos encher de admiração e amor por ti, vai nos aproximar de Cristo Jesus e fazer de nós o teu povo ativo, o povo que anuncia o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Senhor, venha abençoar a cada um que escuta a mensagem, que ele seja convencido pelo poder do teu Espírito Santo a receber a tua palavra e colocar em prática na sua vida. E usa-me conforme a tua vontade. Seja eu apenas a voz, mas a mensagem transmitida por meio das palavras tenha origem somente em ti. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, uma vez no passado, nós já estivemos apresentando uma mensagem em tom semelhante e de cunho semelhante à que haveremos de apresentar hoje. E Deus me tocou a passar. Acredito que um tema, um título que se adeque à mensagem de hoje seria A Sabedoria Divina para Hoje. O que ela diz? Cândido, só dá uma olhadinha, eu não sei se está sem áudio. Eu estou recebendo mensagem aqui de que está sem áudio na transmissão. Tem som? Está saindo? Se alguém puder conectar, só para ter certeza de que tem áudio e que está sendo transmitido. Aqui o microfone está ligado. Está ligado, sim. Então, por favor, só confirme para que daí quem está nos assistindo possa também acompanhar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, então, como vinha dizendo, o título da mensagem de hoje é Sabedoria Divina para os Nossos Dias. E tem muito a ver com a ciência também. Eu vou começar com isso porque Deus me impressionou a passar. E eu estou convencido de uma coisa. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele, se quisesse, poderia ter revelado segredos que avançariam em muito o conhecimento científico e fariam com que hoje nós estivéssemos muito mais avançados do que nós estamos.
Só que ele não fez porque entendeu que aquilo não era o mais essencial. Mas para benefício de pessoas que de outra forma não escutariam a mensagem, nós haveremos de trazer algo aqui que mesmo quem estuda não encontra nos livros de física, nos livros de engenharia, né, ou nos livros de química, de todas as ciências que tratam do átomo e da luz. Mas nós queremos falar isso de uma forma muito simples, como são as coisas que Deus revela. Eu tenho aqui 2 canetas, acho que com elas vai ser suficiente para a gente fazer aqui nosso exemplo. E vou pegar aqui uma terceira caneta, que depois a gente faz um outro exemplo, tá? Mas vamos lá. Primeiro eu vou falar da historinha da pedrinha no lago. Então a pedrinha no lago, como é que ela funciona, né? Tem um laguinho, vamos tentar desenhar ele aqui. Então um laguinho lá. Aqui está a água, certo? E aqui está o menininho, cuja brincadeira é jogar a sua pedrinha no lago. E aí ele joga a pedra, né? Vamos fazer aqui no azul, né? Ele jogou a pedrinha. A pedrinha bateu na água. Quando ela bate na água, o que acontece? As ondinhas vão se espalhando assim, né? E assim elas vão. Então a gente analisa aqui, o que aconteceu? Por que apareceram essas ondinhas aqui? Bom, antes disso o menininho faz uma segunda experiência, que é muito comum, né? Depois que ele joga uma pedrinha pequena e ele vê as ondinhas, ele pensa no quê? Ah, que tal se eu jogar uma grande, né? Às vezes até chama um adulto e fala, papai, joga aquela ali. Às vezes é uma que nem o pai consegue carregar, né? Mas ele já quer que você jogue ali, porque ele quer ver o que vai acontecer. A criança é muito curiosa. E interessante porque aí, não tendo a ajuda do pai e da mãe, ele pega a pedra mais pesada que ele consegue carregar e joga aqui e faz tibum, né? Aí faz aquela ondona assim, e a ondona vai até o final do lago. Então eu vou fazer aqui em verde as ondas que vêm por causa da pedrona grande, né? Então vem uma segunda pedra aqui que ele jogou, bem maior, e as ondas, elas foram, e aonde tinha lago, as ondas chegaram, certo? E o menininho saiu satisfeito da vida, e às vezes vai contar sua peripécia para o papai e para a mamãe. Olha, joguei um pedrão, olha o que aconteceu no lago, né? Tá, irmãos, talvez vocês pensem, né? Puxa, mas o pastor hoje não vai abrir a Bíblia, vai só ficar falando história. Não, eu vou dizer o seguinte, em primeiro lugar, antes de haver a palavra escrita, havia a palavra de Deus na natureza. A palavra escrita, ela veio na época de Moisés, por volta do ano 1500. Mas mesmo a palavra escrita, ela vai em linha com o que nós estamos tratando aqui. Se eu quero entender as coisas que eu não vejo, as pequenininhas, as invisíveis, basta eu analisar as que eu vejo. Esse é um princípio que Deus ensinou. E Deus colocou essa curiosidade na criança justamente para ela aprender. Lá em Romanos, no capítulo 1, a Bíblia diz a mesma coisa, em outras palavras. Romanos 1, versículos 19 e 20. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então as coisas invisíveis podem ser entendidas através das coisas que a gente vê. E aí a história do menininho tem muito a nos ensinar. Então o que aconteceu? Na prática, quando o menininho jogou a pedrinha pequena, o que surgiu ali na água foi uma onda, certo? Ou várias ondas. Bom, por que a onda surgiu? Vamos fazer uma análise aqui nós mesmos, certo? Bom, quando a pedra entrou,
aquele lugar estava preenchido com água, certo? Então a pedra, ela como se tivesse dito para a água, ei, sai daí que agora é meu lugar, né? Aqui é a minha vez. E a água não teve como falar outra coisa, então ela simplesmente teve que dar espaço, falou, tudo bem, pode entrar. Só que quando ela deu espaço, tinha mais água que estava atrás dela, e as outras, né? E aquele efeito dominó foi vindo, uma empurrando a outra, tal, e isso foi o que formou a onda. Então a onda nada mais foi do que o resultado daquelas partes pequenininhas de água que uma foi empurrando a outra, de uma aguinha empurrando a outra aguinha. Agora eu vou falar em termos que se usa na ciência. Uma partícula, uma molécula, melhor dizendo, empurrando outra molécula de água. Então a onda, ela é o quê? Ela é o resultado do deslocamento, nesse caso aqui, das moléculas, né? E se eu for aplicar isso para qualquer outra coisa, onda é o resultado, né, do deslocamento de partículas. Ah, mas então, o que é que acontece se eu botar um microscópio para ver aqui? Bom, eu vou ver um monte de partículas, uma empurrando a outra. Quando ela empurra, ela bate, né? Pão, aí a outra bate na outra, a outra bate na outra. Aí acontece uma coisa interessante. Quer ver? Eu vou pedir um voluntário para me ajudar aqui. Vamos lá. Quer me ajudar, querida? Vem aqui, por favor. Eu vou botar assim, ó. Segura assim, ó. Ó, segura aqui com o dedinho. Mas tem que dar para mexer assim, ó. Assim, tá? Aí eu vou segurar isso aqui. Aí precisava ter uma terceira. Será que eu consigo? Vamos ver? Ou vou precisar de mais um voluntário? Aqui, mais ou menos, né? Então, a ideia é a seguinte. Eu vou dar um peteleco aqui. O que vocês acham? Eu vou conseguir mexer nas três? Talvez, né? Boa. Por quê? Opa, quantas eu mexi? Duas só. Ah, mas agora eu vou fazer mais força. Agora eu mexi nas três. Certo? O que aconteceu? Por que na primeira vez só mexeu duas e na segunda vez mexeu três? Porque na segunda vez eu apliquei mais energia, que eu fui com mais vontade, não é assim? Fiz mais força. Então assim, obrigado, querida. Eu formei uma espécie de onda das canetinhas, né? Tum, tum, tum. Né? Então a onda foi mais longe se eu apliquei mais energia. Se eu aplicar menos energia, ela vai menos. É a ideia da pedrinha e da pedrona, certo? Se eu jogar a pedrinha, a ondinha vai e daqui a pouco ela já sumiu. Se eu jogar a pedrona, a onda vai mais longe, certo? Por quê? No nível microscópico, cada canetinha está batendo na outra, cada dominozinho está empurrando o outro, tuque, 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 né? Só que cada hora que ele bate, né, o próximo que bate já bate mais fraquinho, certo? E chega uma hora que aquilo acaba. Outro exemplo simples, apenas esqueci de pedir o irmão Marcos para trazer o violão, né? Porque o violão é o seguinte, né? Às vezes o aluninho está aprendendo música, a mãe, fecha essa porta aí. Por que ela está pedindo para fechar a porta? Porque o som está alto, está chegando até lá, né? O que está acontecendo é a mesma ideia da pedrinha no lago. Ele bateu na corda, certo? A corda é igual a pedra. Aí a corda começou a empurrar os pedacinhos de ar, que nada mais são do que as moléculas, as partículas que estão aí no ar, né? Então uma empurrou a outra, que empurrou a outra, que empurrou a outra, que empurrou a outra, e de repente chegou no teu ouvido aquele som desafinado do aluno que ainda não aprendeu a música, né? Então, aí você ficou incomodado. O que você não quer? Você fala assim, pô, toque com menos energia para esse som não chegar aqui, que esse som não está agradável, né? Então, diminui o volume. No piano tem um pedal lá embaixo que é para abafar, que é para você tocar a mesma nota, porém o som não chegar tão longe, né? Em vez de bater com a pedrinha, com a pedrona, bater com a pedrinha. Tá, o que isso tem a ver? Onde você quer chegar, pastor? Bom, quero chegar no seguinte. A pessoa quer conhecer a verdade, mesmo dos mistérios da ciência, etc. Então era bom que ela estudasse a Bíblia. Que daí ela vai chegar. E eu vou dar um exemplo simples aqui. Tá?
Hoje em dia, né, fica uma discussão, até quem está lá no curso de física ou fazendo segundo grau ouve disso. A luz, vou colocar aqui em cima, né? Então, a luz. Eles ficam falando, a luz, ela tem um comportamento de onda, tem um comportamento de partícula, aí fica naquela, ela é uma onda ou ela é uma partícula? Einstein disse que ela é uma onda, mas depois o Bohr fez uma outra modulação, que daí disse que também Einstein disse que ela é uma partícula, e aí depois o Bohr veio e falou, né, que ela tem um comportamento diferente, que só pode ser atribuído à onda, tal, enfim, é toda uma história lá que não veio ao caso a gente ir em toda a profundidade. Mas, então fica a discussão, né? Tem aqui uma interrogação. Onda ou partícula? Resumindo a história, ela é tipo um grãozinho de areia? Ou não? Ou é uma onda? Opa. E é interessante, irmãos, eu estava pegando o meu livro de engenharia essa semana, só para matar a curiosidade, um livro de física lá. Aí ele estava dizendo isso, né? Não, a onda, ela é um negócio, ela é uma coisa que ela até se não tiver partícula nenhuma, ela anda. Se tiver um vácuo, a onda vai. A onda do rádio passa até no vácuo. Tá bom, que interessante, né? A gente aprende isso no livro, mas será que é verdade? Sabe que a Bíblia esclarece coisas que nem a ciência explica, ou que nem Freud explica, né? Como diz aí o ateu. A Bíblia explica, isso aqui para Deus está muito simples, muito claro, vocês vão ver aqui que não é nada complicado. Mas parece um grande dilema para a ciência, né? Bom, eu falei aqui de Romanos, né? Que através do grande a gente entende o pequeno. A gente viu que onda só pode existir quando uma partículazinha vai batendo na outra, vai batendo na outra, vai batendo na outra, certo? É assim. Outra brincadeirinha de criança que dá uma ideia interessante, né? Tem várias que a gente pode usar, mas enfim, que mostra também que ela vai perdendo energia e daqui a pouco ela some, né? Ela perde energia por uma outra razão, mas é a balança, né? A criança gosta de balançar no balanço, não é assim? Quem já não viu uma criança, daí ela pega só e empurra a balança, sem ela estar na balança, e a balança vai e volta, não é assim? Daqui a pouco ela solta, daí a balança começa cada hora e menos alta, vai, até que chega uma hora que ela para, né? Porque ela foi perdendo a energia no decorrer do tempo. Então, irmãos, o que acontece é isso, né? Quando, né, você tem alguma coisa que equivale à pedra, né, que é tipo o motivador que empurra, você vai criar uma ondinha, que são as partículas se mexendo, né? Tuc, 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 tuc. Dependendo da velocidade dessa pedra, essa onda pode ser mais rapidinha, pode ser mais devagar, não é assim? Se eu jogar a pedra bem rápido, a onda parece que até vai mais forte. Se eu jogar ela devagar, ela blum, tibum, aí ela vem, né? Parece quase a onda do mar, que vem devagar, assim. E a velocidade, então, é o que ela... a velocidade dessas batidinhas das partículas é o que mostra muitas coisas que a gente percebe. Deus nos fez capazes de perceber essas coisas, tá? Então eu vou tentar resumir aqui. Quer ver algumas coisas? Quente e frio, como é que a gente sente isso? Tocando, né? O quente e o frio. O quente e o frio tem a ver com isso aqui, né? Tem a ver com as ondinhas. Então, se a onda ela for numa determinada velocidade, você vai poder sentir calor. Quer ver um exemplo simples? Eu não sei se vocês... Eu tenho lá em casa, não fui eu quem comprei, a gente ganhou isso aí, desde a época que eu casei está lá. Mas é uma lâmpada que se usa quando você está com problema muscular, que é uma lâmpada infravermelho, não é verdade? Você tem? Então assim, você liga ela na tomada, né? Você nem vê muita luz, mas quando você bota aqui na tua pele, aquilo queima, não é verdade? O que está fazendo lá dentro? Está fazendo uma agitação de moléculas. É o equivalente ao seguinte, esfrega a mão aí. Vamos lá, vamos esfregar a mão. Quem está com frio, esfrega a mão. O que acontece? Esquenta, não esquenta?
O que produz calor é uma batendo na outra. Então, cada vez que uma partezinha aqui bate na outra, a onda vai andando, mas ela vai perdendo energia, porque ela vai esquentando, vai perdendo energia na forma de calor. Né? Então, o que acontece? Dependendo da velocidade dessas batidas aqui, você vai sentir, por exemplo, numa faixa, a gente vai colocar aqui, ou aqui para baixo, né? Mais fácil. Aqui. Numa determinada faixa, você vai sentir calor. Numa faixa para cá, muito mais lenta, você vai perceber, sabe o quê? Som. Por exemplo, ainda tem gente que tem telefone fixo em casa. Quando você liga, tá um sonzinho, né? Quem é músico sabe. Nota lá, 440 Hz. 440 batidinhas por segundo. Né? É o som do telefone mudo. Né? Quando você tirou ele do gancho. Então, o que acontece? É o som. O que está havendo? Batidinhas. Tic, 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 tic. As partículas estão batendo. Então, a onda é o resultado das partículas em movimento. Transmissão do movimento das partículas. Um batendo no outro. Efeito dominó. Aí eu vou avançando. Aí eu tenho a fase do calor. Aí depois do calor, eu tenho uma fase que eu enxergo. Né? Que a gente chama de luz visível. Todas as cores. São as cores. Aí quando passa essas cores, aí você vai para os equipamentos do hospital. Eu tenho que fazer um raio-x. O que é o raio-x? Ele vai jogar lá um aparelho que ele faz as partículas baterem bem rapidinho. Aí ela vai atravessando o teu tecido aqui, né? Que é a parte carne, que é a parte mais mole. Onde está o osso que é mais duro, ele não atravessa e projeta aquela imagem, então, da carne e do... Aliás, a carne não vê, né? No raio-x você vê os ossos, certo? Então é assim que eles conseguem obter a imagem. E aí você vai avançando e tal, aí tem aquela parte que eles falam assim, radiação, que é perigoso, né? Raios, aí tem o alfa, beta e gama, cada um está lá na sua frequência. Esse aqui é o nome que o homem dá, mas na prática é o seguinte, depende da velocidade com que as partículas estão batendo uma na outra. Estou falando assim de forma bem simplesinha para todo mundo entender. Então a luz está aqui. Quando a gente olha isso, a gente vê o seguinte, se toda onda é o efeito de uma partículazinha bater na outra, por que só a luz que ia ser diferente? Tem cabimentos aí? O som. Não, o som é uma partículazinha batendo na outra. Tuc, 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 né? O calor também. Né? O raio-x também. E a luz? Não, a luz não é. Estranho, né? Aí o cientista fica discutindo. Não, mas a luz pode ser uma onda, pode ser uma partícula e tal. Irmãos, em primeiro lugar, a Bíblia fala lá em Provérbios que o que existe no universo é uma partícula, que é uma partícula menor do que tudo que o homem conhece. Vejam lá, Provérbios capítulo 8. Ali Jesus fala da sua própria origem, quando ele foi gerado. Provérbios 8, versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. O universo tem um pozinho lá que é fundamental. Tudo é feito a partir daquele pozinho. Todos os elétrons, todos os prótons, todos os nêutrons, todos os átomos, tudo é feito a partir desse pozinho. Tá? O princípio do pó do mundo.
Aí, olha como é que são as coisas, né? Eu não sei se vocês pegaram esse tempo na escola, mas a gente aprendia assim. Fora da Terra, no espaço sideral, existe o vácuo, não tem nada. Quem que já ouviu isso? Eu ouvi isso, era do meu tempo de escola, né? Tem o vácuo. Hoje em dia já não dizem isso. Não é um vácuo perfeito. Simplesmente é uma concentração menor de matéria. Irmãos, eu vou mais longe. Me perdoem, mas é porque a Bíblia nos dá essa autorização de ir. Não é um vácuo perfeito. Simplesmente há, né, um conjunto de partículas menores do que aquelas que se conhece, as quais não foram detectadas ainda. Então nós não estamos aqui no meio do nada, né? Existe um algo. Deus fez um princípio do pó do mundo e está aí. Só que o homem não enxerga. E por que o homem não enxerga? Talvez Deus, na sua misericórdia, reduziu mesmo a visão do homem, porque parece que quanto mais o homem descobre de ciência, mais prejudica o meio ambiente, mais ele faz mal para o próprio semelhante. Não é assim? Na época de Einstein, isso era nos idos de 1915, quando foi a Primeira Guerra Mundial, Einstein tinha um amigo em Berlim, que era um químico muito famoso. E esse químico acabou que ele também foi levado por aquele sentimento a favor da guerra que existia na Alemanha. E ele dedicou todo o seu conhecimento da área de química para produzir alguns gases venenosos para serem usados contra as forças inimigas. E ele chegou aí, inclusive, para ver o teste do gás que ele tinha feito em campo. Aí diz que soltaram, veio aquela nuvem assim, tipo nevoeiro, né? Daqui a pouco os soldados inimigos, até dentro das trincheiras, todos morreram. 5.000 de uma vez só. Aí o Einstein falou o seguinte, né? A ciência, nesse caso, é um machado na mão de um demente, né? E falou certo. Tudo bem que ele assim, usou termos muito pesados, né? Nem por isso os dois deixaram de serem amigos, mas vocês veem que, por misericórdia, Deus não permite que a ciência tenha determinados avanços. E foi por misericórdia também que Jesus, quando estava na terra, não abriu coisas que poderiam avançar muito mais o conhecimento científico. Graças a Deus que ele profetizou que seria só nos últimos dias que a ciência se multiplicaria. Deus não ia deixar muito tempo. Porque se deixasse muito, o homem ia destruir a terra. Não é verdade? A gente vê. E aí, irmãos, voltando para cá, né? Então, o que existe? Né? Existem partículas. Deus fez o mundo, Ele criou o mundo a partir desse pó inicial aí. Criou o universo a partir desse pó inicial. Está tudo aí, certo? E o que são os diferentes fenômenos que a gente sente, né? Tem aqui, ó, no tato, tem no ouvido, tem nos olhos. Deus nos criou e nos deu sentidos capazes de perceber as diferentes agitações das partículazinhas. Se elas batem numa determinada velocidade, eu vou escutar som. Se elas batem em outra velocidade, eu vou enxergar luz. Então são partículas que vão brilhar, né? Se elas batem numa determinada velocidade, eu vou sentir calor. Entendem? Tudo veio da mesma mão. E a partir das mesmas partículas, Deus faz a gente perceber as coisas, né? E aí, ok. Então, com respeito à luz da Bíblia, a luz, o que ela é? Bom, é o resultado do movimento de partículas, só. Assim como o som também é, assim como o calor também é, assim como os raios-x, etc. Se não houverem partículas, não existe onda. O exemplo, a gente percebe aqui. A Bíblia ensina em Romanos. Quer entender as coisas que você não enxerga, as coisas pequenininhas? As coisas invisíveis de Deus podem ser compreendidas através das coisas criadas. Eu vejo o menininho no lago. Quando ele joga aqui, a onda é formada porque há um deslocamento de partículas. Então, no mundo atômico vai funcionar assim também, né? Só vai haver onda porque há um deslocamento de partículas. E mesmo no espaço vai ser assim. Irmãos, a prova cabal de que é assim, os próprios cientistas já têm na mão, se quiserem aceitar. Como é que eles recebem as fotos de Marte, de Júpiter, da sonda que está lá longe? Se é um vácuo, né?
Como é que chega, então, de lá até aqui? Outra coisa, quer ver? Alguns postulados da ciência que levam umas conclusões absurdas, né? Não estou falando aqui para jogar toda a ciência por terra. A ciência tem o seu lugar, desde que ela tenha a sua origem no lugar certo. A gente já vai entrar nisso, tá? Por exemplo, né, você vai assistir um filminho, eu gosto de assistir alguns documentários a respeito do espaço. Daí eles falam, olha, então tem a galáxia tal que está a 100 mil anos-luz da Terra. Quem já ouviu essas coisas assim? Mas é estranho, né? Porque a Bíblia ensina que não tem mais de 6 mil anos nessa Terra aqui. Daí como é que fica? Né? Será que Deus criou, esperou 100 mil anos, aí depois falou, agora eu acho que eu vou criar o homem. Me deu vontade. Né? E Deus foi lá e criou o homem. Será que faz sentido? Para o cientista, essa história não cola, porque para ele tudo veio do Big Bang, e o universo está se expandindo e tal, né? Mas tudo bem, esquece isso aí, a teoria lá. Então, aí eles dizem assim, né? Nós lançamos o telescópio Hubble lá no céu. E o Hubble, ele é tão sensível que ele pode detectar a luz de uma vela a uma distância daqui até o Japão. Nossa, que bom! Legal. Então, o Hubble viu a luz de estrelas que estão a milhões de anos-luz de distância e a luz delas está chegando aqui. Irmãos, vamos levar esse raciocínio à sua conclusão lógica? Se a luz está viajando assim, a milhões de quilômetros de distância, isso quer dizer que em algum momento no futuro, essa luz vai chegar aqui, certo? Então imagine que em algum momento lá no futuro, muito longe, a luz de todas as estrelas, ela chegue aqui. Isso aqui vai virar o quê? Um dia eterno. Não é verdade? Então ela vai chegar, vai atravessar e vai chegar uma hora que o universo não vai ter nem espaço escuro, porque a luz vai preencher tudo. Não é assim? Ela vai. Afinal de contas, não é assim? A luz está viajando e chegando. Se a luz for uma onda, né, o raciocínio deles pode parecer fazer sentido. Agora, se a luz for o resultado do deslocamento de partículas, o raciocínio deles não vai fazer sentido por uma razão simples. Volta para o exemplinho aqui do menino no lago. Cada estrela é uma pedrinha que foi jogada no lago. A estrela pode ser uma pedrinha pequena, com menos energia, ou uma pedrinha grande, com muita energia. E acontece que, quando você jogou a pedrinha, a onda vem e ela tem um limite. Esse limite depende do tamanho da pedra, certo? Então isso quer dizer que é o seguinte, Deus colocou a estrela lá no seu lugar, e ela tem uma determinada energia, isso faz com que ela consiga, né, empurrar as partículas. Uma empurra a outra, outra empurra a outra, outra empurra a outra, tal. Mas isso tem um limite, chega uma hora que aquela luz da estrela não vai mais longe. Ela parou ali e pronto, é o lugar que Deus deu para ela. Certo? E aí tem outra estrela maior, que a onda dela vai mais longe. Pronto, mas ela também tem o seu limite. Chegou até aqui. Ou seja, todas podem ter aparecido, inclusive no mesmo dia, como Deus disse na Bíblia. Em um dia, no quarto dia da criação, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. E não quer dizer que a luz delas vai ficar viajando indefinidamente, não. Então, nesse sentido, não há no nosso espaço observável estrelas com mais de 6 mil anos de idade. Não há. Isso quer dizer que, se nós não enxergamos estrelas que o Hubble enxerga, a razão é uma só. É que a luz, a energia que aquela estrela tem, faz com que a luz dela altere tão pouco as partículazinhas aqui na Terra que o nosso olho não detecta mais. Ou seja, a onda já ficou tão pequenininha ou já desapareceu. Então aqui a gente não enxerga. Quando você bota um telescópio lá no espaço, que está muito mais perto da estrela, né, ele detecta ainda algumas partículas que aquela estrela está fazendo com que se movam. Entende? Um exemplo simples. A gente pode comprovar esse efeito aqui na Terra. Pega a luzinha de um LED, né, que nem esse que eu estou vendo no modem ali. Ó. Tem o azulzinho e tem o verde. Né? Pega uma noite de lua nova, que não tem luz da lua, bem nublado. Bota aquela luz a 1 quilômetro de distância em linha reta. Nada entre você e aquela luz. Quero ver se você enxerga. E se você não será capaz de enxergar essa luzinha aqui a alguns quilômetros de distância, certo?
é sinal de que essa luz ela gerou um efeito de uma partícula, outra, e chegou em algum momento, não tinha energia suficiente para continuar com aquele efeito, de tal forma que você já não observa mais. Né? E isso mostra que a luz ela é a mesma coisa que o som. O som não é assim? Ó, alguém ouviu algum barulho? Mas eu bati no vidro. Eu ouvi. Agora, vocês ouviram o barulho? Mas foi a mesma batida no vidro? Como é que agora vocês ouviram e na outra vez vocês não ouviram? Ah, porque isso tinha mais energia. Na outra vez eu bati fraquinho, agora eu bati forte. Entendem? O som é assim, a luz é assim, o calor e assim por diante. Né? Meus queridos irmãos, tudo se entende à luz da Bíblia. E o que é a Bíblia? Vamos abrir em João, Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 14. João 1,14. E o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. A palavra, portanto, é quem? É Cristo. Em que sentido? Ora, a palavra que nós temos, a Bíblia, ela foi a mensagem de Deus dada através de Cristo. Toda a iluminação que Deus concede ao ser humano, Ele concede por meio de Cristo. Cristo é o transmissor. Cristo é aquele que está entre Deus e a criatura. Cristo é aquele que transmite o conhecimento, transmite a ciência, transmite a sabedoria. Certo? E aí, meus queridos irmãos, nós podemos ir para Colossenses, capítulo 2. A Bíblia vai dizer isso com a maior clareza. Colossenses, capítulo 2. Versículo 8, né? Não, mas não era esse verso que eu queria. Eu queria aquele que fala aqui. Cristo, nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Desculpe, irmãos, hoje eu que falei aqui. Vamos lá. Não é o 3? Oi? Não é o 2, 3? Isso aí. Capítulo 2, eu estava lendo o 8, aí não ia achar. Versículos 1 até 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E aqui eu vou até dar uma luzinha adicional a algo que vocês que estão aqui já podem entender, porque já nos acompanham há muito tempo. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha que interessante, ele fala isso para qual igreja? Laodiceia, é o período em que nós vivemos. Interessante isso, né? Ou seja, bem para aqueles que estão se achando donos de si, porque o problema da igreja de Laodiceia era esse, né? Apocalipse 3, a partir do verso 14, o laodiceano é aquela pessoa que você vai falar com ela e fala, ah não, isso aí eu já sei, não, eu já sabia, não, já sei. Tudo ele sabe, né? Rico sou, de nada tenho falta. Aí Deus fala assim, eu queria que você, que é um laodiceano, entendesse o seguinte, a sabedoria vem de Cristo, não vem de nós. Todo cientista que descobriu algo verdadeiro, ele descobriu, por quê? Porque Cristo revelou. Né? E na verdade não se pode dizer que os cientistas são os pais da ciência, porque na verdade a ciência existe desde que o homem é homem. E vou dar um exemplo disso para vocês, ninguém pode negar. Aquela famosa história, né?
falam assim, não, o pai da ciência moderna. Quem que é o pai da ciência moderna? Hã? Não, vamos lá, que a gente aprende. Isaac Newton, certo? O homem da maçã. Não é assim? Diz que ele estava lá sentadinho, aí de repente, debaixo do pé de maçã, cai a maçã, plunk, na sua cabeça, e ele fala, opa, existe uma força da gravidade. E aí, Newton começa, né? Aí quando você vai lá no 2º grau, você vai aprender, né? A primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, não sei o quê, e aí vai para frente, certo? Ok, tá bom. O que Newton fez? Newton observou algo que já existia desde muito antes dele. Ele observou que a fruta cai do pé. Coisa mais óbvia. Certo? Mas ele foi o primeiro que disse, opa, se a fruta cai do pé, é porque a terra está puxando ela. Não é assim? Não é? Ah, se a fruta cai do pé, é porque a terra está puxando a fruta. Então ele chamou isso, bom, vou chamar isso de uma lei. A lei da gravidade. Agora eu pergunto, a lei da gravidade, quem inventou foi Newton? Não, Deus inventou a lei e Newton deu um nome. Falou assim, essa lei vai se chamar lei da gravidade. Agora vamos para Gênesis capítulo 1. A gente verificou através da história de Newton que a ciência nada mais é do que observar os fatos. Certo? Observar os fatos e escrevê-los, teorizá-los. Dizer, ele é assim. Agora olha só o que aconteceu lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 22. 21, né? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, edificou uma mulher e trouxe-a a Adão. Quem fez? Deus. Deus fez a mulher. Agora o que Adão faz? Verso 23. Deus trouxe a mulher até Adão, certo? Foi o que o verso 2 diz. Então o que Adão fez, meus irmãos? Ele observou a mulher, certo? E quando ele observou a mulher, ele chegou a uma conclusão. E aí ele disse, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu sou um varão, então você é uma varoa, porque você é como eu. Então, ele estabeleceu o que um cientista hoje diria, o quê? Uma descoberta, né? Eu escrevi, olha, isso aqui é uma descoberta. Né? Ou é uma constatação de um fato. Ele constatou que a mulher era semelhante a ele. Então, a partir de hoje, a mulher vai ser chamada varoa. Então, ele postulou, ele formulou, entre aspas aqui, uma lei, né? Que a mulher é de mesma natureza que o homem. Se eu encontro órgãos no homem, rins, coração e tal, na mulher eu também vou encontrar. Certo? Quem foi o primeiro cientista, então? Adão. Era um homem que constatava os fatos e chegava às suas conclusões e dizia as suas conclusões. Ele não escrevia porque não precisava. A sua memória era muito melhor que a nossa. Ele viveu 900 anos, certo? Outro detalhe, não foi só com relação à mulher. Olha lá o versículo 18. Esse é um pouco mais difícil de observar, por isso que eu deixei por último, tá? No verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas o homem, etc. Até aqui, né? Hoje em dia você vai lá no zoológico, aí está lá na plaquinha do animal chamado nome científico, que alguém deu, mas o primeiro que deu os nomes foi Adão. Adão viu a característica de cada animal, e ele falou, então por essa característica, esse animal vai se chamar assim. E a prova de que o nome dado por Adão tem a ver com a característica, está
no método que ele usou para dar o nome a Eva. Ele olhou a característica de Eva. Ela é como eu, então ela vai se chamar varô, porque eu sou varão. Eu sou homem, ela é mulher. Então, Adão também foi o primeiro professor de português, né? Se for assim dizer, por assim dizer, porque ele diferenciou o masculino do feminino. E de onde veio o conhecimento de Adão se ele tinha acabado de nascer? Do próprio Deus que deu por meio de Cristo. Né? Jesus, aliás, o homem diz em Jó, né, 33, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Né? Jesus me fez. Todo o conhecimento que eu recebo, eu recebi dele. Né? E irmãos, eu só vou falar uma coisa em pincelada, essa eu acredito que poucos vão entender, mas pelo menos fica registrado. Né? Então Newton viu que a Terra atrai, o maior atrai o menor. Isso é um princípio bíblico também. Por quê? Deus fala o que para nós? Que Ele nos atrai. Ele nos atrai, não é verdade? Vamos para Jeremias? Isso, Jeremias 31, versículo 3. Jeremias 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Né? Então, o maior atrai o menor para a segurança do menor. Né? Para que a maçã não ficasse indo em direção ao sol e queimasse lá, a terra atrai a maçã. E ela fica à nossa disposição. Certo? Agora, nesse aspecto, o Einstein, né, acabou que ele, no meu entender, divagou um pouco. Que ele falou, não é a Terra que atrai. Na verdade, é o espaço que empurra a coisa contra a Terra. Teoria geral da relatividade. Né? Meus queridos irmãos, tudo que vai diferente daqui dos princípios que a Bíblia ensina, um dia vai se mostrar que não estava correto. Ah, mas um físico me responderia. Ah, mas a prova disso é que lançaram uma nave lá no espaço e viram que a luz ela se curva, porque ela é puxada pela gravidade do Sol. Tá, isso é por causa dos conceitos que existem hoje na física. Mas se a gente entender que a luz nada mais é do que uma bolinha batendo na outra, o que acontece é o seguinte, quando as bolinhas provenientes lá da energia da outra estrela lá longe, elas foram batendo, e elas foram batendo nas bolinhas próximas do Sol, né, o Sol está atraindo essas bolinhas, então é natural que elas vão se inclinar assim. Ó. Isso é o resultado da força da gravidade. Né? Então não é porque o espaço está comprimindo aquilo, simplesmente porque o corpo maior está atraindo aquelas partículazinhas invisíveis que ainda não foram detectadas, né, e que elas transmitem a luz para nós. Tá? Essa aí, como eu falei, não estou com a preocupação de que todo mundo entenda, é só um detalhe, é só para ficar registrado, talvez para uma mente mais indagadora, mais investigadora, isso possa servir de algo. Tem que servir para quê? Aí nós vamos chegar no ponto final dessa mensagem. Vamos abrir no livro de Tiago, capítulo 3. Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão em Cristo. Todos eles. Tá? Agora, acontece que Deus, Ele não está disposto a revelar em Cristo só o que é ciência de física, de química e de biologia, etc. Ou seja, só para o homem ficar soberbo, cheio de conhecimento. O propósito de Deus não é esse com o ser humano. Deus entende que o ser humano caiu muito quando se afastou dele. E Deus quer fazer o quê? Quer restaurar a moral do ser humano, o caráter. Por quê? O que adianta um grande cientista com uma moral baixa? Ele pode ser um ótimo assassino, como ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Né? Aquele grande químico usou o seu conhecimento, né? O seu cabedal de conhecimento, alguém diria um catedrático, né? Que nada mais é do que aquilo que ele adquiriu, todo aquele conhecimento que ele recebeu, ele usou para um mau propósito, para tirar a vida das outras pessoas.
Então, de que serviu isso? O apóstolo Tiago trata disso. Versículo 13 do capítulo 3 de Tiago. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Exalta-se tanto a sabedoria de Einstein, né? Que postulou a teoria da relatividade, que depois foi comprovada, e há 100 anos atrás, né, que ele colocou isso, e até hoje ela é considerada um dos grandes adventos da modernidade, uma das grandes descobertas. Só que aquele Einstein mandou a sua esposa para outro país junto com os filhos e ficou separado dos filhos. E durante todo o período de guerra, a sua esposa e filhos estavam em outro país e ele lá na Alemanha. Aí ele não foi sábio. Não é verdade? Uma grande sabedoria, num sentido, e no outro lado, pouca sabedoria. Deus quer que nós tenhamos a sabedoria que realmente interessa. Pergunto a vocês, será que a esposa de Albert Einstein, será que os filhos de Albert Einstein estavam extremamente orgulhosos do seu pai? Eu acho que estavam mais sentindo a falta dele. Não é verdade? Então, o conhecimento só, sem a verdadeira sabedoria, ele não é aquilo que preenche o homem. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Então, se o homem tem todo o conhecimento, mas ele está lá dentro odiando o seu irmão, com inveja, sentimento faccioso, sentimento de divisão, né? Você não é do meu partido, você não é do meu time, eu vou quebrar você. A gente vê muito isso, né? Coisa de futebol, essas coisas. Política. Não se glorie disso, nem minta contra a verdade. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Dizem que na guerra as ciências progridem, porque o homem querendo ganhar a guerra, ele põe o seu cérebro para funcionar. Só que põe muitas vezes para um mau propósito, só para matar o seu semelhante. Por que ele não põe o seu cérebro para um melhor propósito? Faz uma comissão de paz e tenta negociar o acordo. Vai salvar a vida de muitas pessoas. Não é verdade? Engole 2, 3, 4 sapos se forem necessários. Né? Baixa o teu orgulho, mas aceita a paz. Melhor. Versículo 15. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Mas os tesouros aos quais Deus mais quer abrir ao nosso entendimento são esses aqui. A sabedoria que nos conduz a sermos puros, pacíficos, moderados, tratáveis, cheios de misericórdia, de bons frutos, não sermos parciais, preferindo uns em detrimento de outros, e não sermos hipócritas. Isso é o que Deus espera de nós. É nisto que Deus quer nos transformar. Esta é a sabedoria de Cristo que Ele tem mais interesse em nos dar. Nós poderíamos falar de vários outros desdobramentos científicos, né, das conclusões chegadas a partir do entendimento da luz da Bíblia, mas isso não necessariamente transformaria o coração das pessoas. Deus queria dar uma plena demonstração da sua sabedoria e Ele deu, vocês sabem quando? Naquele dia em que Jesus abriu os braços e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, jamais haverá sabedoria mais profunda do que esta. Aquela que foi demonstrada na cruz do Calvário. É verdade
que Deus dá esses lampejos para que a pessoa que talvez nem cria na sua existência, ela se curve à majestade, à sabedoria de Deus, à coerência de tudo que Deus faz, e comece a adorá-lo como Criador, para que em seguida veja o seu caráter e o seu amor. Mas o objetivo final de Deus é que todos nós vejamos o seu caráter e o seu amor. E aí nós prestemos a Ele obediência voluntária. Por isso que em Apocalipse 14, versículo 12, a Bíblia diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus pela fé de Jesus. Irmãos, eles vão guardar os mandamentos de Deus como resultado de apreciarem quem Deus é. Como resultado de serem atraídos por Deus. Deus está com as suas cordas de amor atraindo a todos nós. Quem é que vai permitir que Deus o traga? O ímã exerce força sobre todos os clipes. Mas que clipe sou eu? O clipe levinho que logo pula ou o clipe pesado que se recusa a se levantar? Eu posso escolher quem eu sou. Não é verdade? Deus está atraindo a todos sem exceção. Agora, é o abrir do meu coração a Deus que vai definir se eu estarei bem juntinho ou grudadinho com Deus, como diz a nossa querida irmã Celine, né? Se eu vou estar bem grudado com Ele ou não. Quem estiver bem grudado com Ele, todo dia receberá mais da verdadeira sabedoria. Quem virar as costas para Ele, vai navegar nas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Meus queridos irmãos, o apelo do Senhor é que nós deixemos que Ele nos atraia. Nós deixemos que Ele nos leve até Ele. E que Ele nos ensine a verdadeira sabedoria que está na Bíblia. Quem gostaria de dizer ao Senhor: Senhor, eu sou teu, eu quero que o Senhor me leve. Eu quero aprender a verdadeira sabedoria e eu quero demonstrá-la em obras na minha vida. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos? Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, te agradecemos por tudo que tu és. Te agradecemos pelo teu infinito amor, a tua misericórdia. E queremos declarar, Senhor, nesta manhã, que nós queremos ser teus por completo. É verdade que o Senhor bem conhece os nossos corações e a nossa inclinação à teimosia. Mas que o Senhor possa remover esta inclinação e nos dar a vitória. A fim de que esta força com a qual o Senhor nos atrai hoje, a força do teu amor, não seja em vão por nenhum de nós. Que ninguém se recuse a ser atraído por ti. Que ninguém dê as costas ao Senhor. Que todos os que ouvem esta mensagem, ó Deus, possam abrir os corações para que o Senhor os salve. Porque o Senhor foi quem disse uma vez: olhai para mim e sede salvos. Então, Senhor, eis-nos aqui como a tua igreja. Leva-nos, ó Deus, em paz e em obediência à tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Atenção você, irmão e irmã. Você que se convenceu de que Deus estabeleceu este pequeno ministério na terra como seu instrumento. O ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Você que sentiu o toque do Senhor e quer se unir a este povo, quer se preparar para o batismo, entre em contato conosco. Você pode nos mandar um e-mail para contato@advertenciafinal.com.br. Repito, contato@advertenciafinal.com.br. E você também pode continuar nos acompanhando pelas transmissões que fazemos dos cultos todas as semanas, em 2 dias. Terças-feiras, 8 da noite, e sábados, em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 15 para as 11 da manhã, a mensagem do culto. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TEBC
TV Advertência Final. Fecha os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Espero estarmos juntos, ainda que virtualmente, na próxima transmissão. Até lá.